Ok, vamos começar a palavra. A gente tem algumas pregações. Eu acho que a primeira foi o único Deus, a segunda o Deus em plural, a Nayara fez o Deus em carne. E agora, continuando com nesses mesmos temas, eu quero que a gente pegue naquele lugar, naquela pregação de hoje que a gente deixou o Deus plural e continuar dali, beleza? Pedir Deus para ajuda agora, amém? Porque essas coisas teológicas de doutrina é sempre é muita informação. Senhor Deus, nos dá graça, Senhor Deus, para entender as doutrinas bíblicas, Senhor Deus. Nos dá conhecimento, nos dá sabedoria para entender essas coisas, Senhor Deus, que você às vezes esconde de muitos, mas a gente quer ver, entender e provar da sua luz. Dá graça agora, Senhor Deus, para poder transmitir isso de uma maneira simples, Senhor Deus, mas que dá glória ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, beleza. Eu quero falar também, eu acho que eu estava conversando com algumas pessoas, e mesmo que as pessoas vejam no culto, eu acho que porque é muitas coisas, é muitos versos, é muitas coisas que a gente fala, esquece muita coisa também, né? Se for fácil para você lembrar de tudo, beleza. Se não for fácil, traz um caderninho, amém? Traz um caderninho, anota algumas coisas, anota alguns temas, alguns versos, argumentos ali no seu caderninho, e para você não esquecer. Porque isso aqui não é só para falar, se eu chegasse aqui antes e falasse com você crê na Trindade, você ia falar sim, mas eu ia querer isso aqui é só perguntar a você por que você crê nisso, e você ter uma defesa para sua crença, você está entendendo? Então é para você sair daqui preparada para defender sua crença. Não é só para saber, porque se eu falar, você crê na Trindade daqui 2 meses, você não lembrar nada que está aqui, vai ser um problema, amém? Vamos investir nisso. Claro que se você esqueceu só o caderninho, tem os YouTube vídeos que a gente está pondo lá no YouTube sobre esse ensino, ok? A gente finalizou a mensagem da pluralidade de Deus em Isaías 48. Vamos ver. Isaías 48, tem alguém que lembra? A gente estava falando da pluralidade que tinha em Deus, até no Velho Testamento, em que ele se mostrava sendo mais do que uma pessoa, naquilo que ele falava, e naquilo que os profetas, ou os pais da fé descreviam, ok? A gente teve um texto de Gênesis com Abraão, onde o Deus da terra chamou fogo do Deus do céu. E aqui também a gente tinha em Isaías, desde o capítulo 43 até o capítulo 48, um orador, um falante que estava falando assim: eu sou o primeiro e o último, eu sou Deus de Israel, eu sou o Yahvé, eu sou o único Deus, não tem um Deus antes de mim, nunca haverá um Deus depois de mim. E depois ele finaliza em Isaías 48, 16, ele fala assim: chegue-vos a mim e escuta isso, desde o princípio eu nem falei, nem nada em segredo. Desde o tempo em que isso aconteceu, eu estava lá, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Há um eu, Senhor Yahweh, e há um Espírito, ok? Nessa última sentença aí, a última coisa que ele fala que esse eu que está falando eu, que sou Deus, agora ele fala o Deus, agora me enviou e seu Espírito. A gente deixou aí. Eu quero quantos personagens tem aí? Conta comigo. Tem o eu, tem o Senhor Deus que enviou ele, e tem quem que foi enviado com ele? O Espírito. Tem 3, amém?
no Velho Testamento, Isaías, antes do Novo Testamento, antes da gente ter conhecido Jesus, tem esse eu, que também ele fala que eu sou Deus, ok? A gente deixou aí. Eu acho que isso é a forma mais clara que Deus descreve as pessoas em primeira pessoa, no Velho Testamento, as pessoas da Trindade. E no mesmo tempo que tem algo aí nesse texto que fala, que se a gente pegar desde o 43 até o 48, que essa pessoa, esse eu, também é Deus, ele se identifica com o Senhor Deus. Ele também fala que ele está também se identificando, que está vindo com outra pessoa, mas também porque ele também está começando ali a separar as pessoas, distintas pessoas, ok? Eu quero ver se tem essas três pessoas divinas no Novo Testamento também, ok? Mateus 28, 16 até 20, fala isso assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: E me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Depois da morte de Jesus Cristo, ele aparece para os seus discípulos. E no verso 17, quem que viu? O que os discípulos estão fazendo? Verso 17, o que está fazendo? Os discípulos viram ele ressuscitado. Eles estão o quê? Adorando ele. E fala ali, alguns adorou e outros duvidou. Esses são israelitas. Eles creem em só um Deus. Amém? Pedro, João, Bartolomeu, todos os discípulos deles. E eles estavam ali adorando quem? A pessoa de Jesus Cristo. Eles creiam que, então, nesse momento? Eles creiam que Jesus Cristo não foi só um homem. Ok? Por isso que eles pararam ali, eles adoravam ele ressuscitado. O interessante, Jesus não recusa isso. Todos os anjos no Velho e no Novo Testamento que é adorado, eles recusam a adoração. Amém? Até os apóstolos recusam a adoração. Ele ali aceitando. Ele faz outra coisa. Ele dá mandamentos para eles. Agora você vai lá fora e vai pregar o evangelho. E prega o evangelho e depois batiza. Mas eu quero que você batiza esse batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus Cristo está fazendo ali, ele está elevando o nome dele ao lado do nome de Deus. Ele também está trazendo o Espírito Santo e elevando o nome do Espírito Santo ao nome do Deus Pai. Está aceitando a adoração, está levando o nome dele lá em cima, ok? Ele está mostrando para a gente que você vai batizar. E esse batismo vai ser para Deus. Mas você vai usar o nome do Deus Pai, o nome do Deus Filho e o Espírito Santo. Eu acho que isso dá luz ao nosso texto de Isaías, é onde que é aquele eu que está falando, eu sou Deus de Israel, mas Deus vai me enviar e o Espírito dele. Eu acho que isso aqui é esse aqui, Jesus Cristo. Você está entendendo? Isaías, 700 anos antes de Cristo, um eu fala que o Senhor Deus vai me enviar.
Agora esse Senhor está aqui, a pessoa está adorando Ele, ressuscitado, Ele está dando mandamentos. Agora você vai batizar no meu nome também. Vai batizar no nome do Espírito também. Você está entendendo? Ok? Mas, mesmo com Jesus Cristo ressuscitado, enquanto outros adoraram, outros duvidavam. Ok? O que isso quer dizer? Que esse negócio de poder entender, aceitar Jesus como Deus e divino é difícil. Amém? Não é fácil, por isso que as religiões hoje se dividem e só os cristãos falam que Jesus Cristo também é Deus. Ok? Mas aí, novamente a gente vê 3 pessoas, igual a gente viu lá no Velho Testamento. A gente podia ver 4, podia ver 5, podia ver 6, podia ver 7, mas toda hora está mencionando 3, ok? Ele podia pôr o nome de Maria ali no meio, batiza no nome da Maria, mas ele falou não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a gente pensar, uma pessoa batiza para quem? É Deus só. Isso que ele está fazendo ali, destacando nomes das pessoas dentro da Divina Trindade. Amém? A Bíblia diz que a gente tem um Pai no céu. Tem muitas pessoas que falam, não, só no Novo Testamento que a gente chama ele de Pai. Não, mentira. No Velho Testamento tem textos que a gente chama o Deus eterno de Pai também, ok? Menos do que Jesus Cristo chega e começa a chamar Pai, 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 Pai. Menos, mas a gente tem também. Isaías, vamos ver essas 3 pessoas agora que está descrita lá no Velho e no Novo, e vamos ver outros textos sobre eles. Isaías 64:8. 6:4-8. Mas agora, ó Senhor, Tu é o nosso Pai, nós o barro e Tu, nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Esse Deus Pai, ele é aqui descrito como um Deus criador, que a gente é obra dele. A gente tem a nossa existência por causa dele. A gente é obra dele. A gente vem desse Pai. A gente pode chamar ele de Pai porque ele é nosso criador. Ele genera a gente. Amém? Gera. Rapaz, generate. Isso aí. Agora, Mateus 6:9. Jesus Cristo agora vem falar sobre esse Deus Pai também. E ele, quando está ensinando a gente a orar, ele fala, ora dessa maneira. Ora assim, e fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. No nosso Novo Testamento, não é que Jesus agora veio tirar essa de Deus Pai. Não, ele fala que a gente tem sim um Deus Pai ainda. Com certeza a gente tem um Deus Pai. Ora para o seu Deus Pai. E chama ele, apropria ele do seu próprio Pai. Chama ele Pai nosso, nosso Pai. Fala, declara que ele é seu Pai quando você está conversando com ele em oração. Amém? Então a gente tem um Deus Pai. Agora vamos para esse Deus Filho. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No começo desse capítulo, a gente é descrito que o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo agora vira carne. E ele habita com a gente. E a gente vem conhecer ele, e a sua glória, e a sua luz é como a do unigênito do Pai. De quem está se descrevendo? Está descrevendo que Jesus Cristo é o Verbo, a palavra viva de Deus, que é com Deus e é Deus. No mesmo tempo que se identifica com Deus, falar que é Deus, também se é distinto, separa e fala que é com Deus.
Isso é uma linguagem trinitária, ok? É uma linguagem que a gente começa a descrever a complexa interação que tem dentro da Trindade, mostrando que é, mas também não é. É junto, mas também é separado. É um, mas também é três. Você está entendendo? Essa é uma linguagem que a gente tem que se acostumar com ela. Ok? Assimila, diferencia. É Deus, mas é com Deus. Eu sou Deus, mas agora Deus me enviou. Você está entendendo? Ok. E fala que esse filho foi enviado, ele é o unigênito. Aqui é o unigênito, fala que é o único. A gente é filho de Deus? Sim. A gente é filho de Deus da maneira que Jesus Cristo é filho de Deus Pai? Não. Ele é unigênito nessa maneira. Em tipo, ele não tem outro. Em essência, ele é um com o Pai. Do mesmo jeito que eu gero um filho humano, amém? Deus tem um filho Deus. Ok? Amém. Agora vamos falar o que esse unigênito, verbo, que é Deus e é com Deus, vira carne, habita com nós. Agora ele vem, completa sua missão, ele morre. Agora a gente tem ele falando em primeira pessoa no livro de Apocalipse. Vamos para Apocalipse 1:17. O grande Jesus Cristo vem em uma visão ao apóstolo João. E olha o que ele fala. O João está lá. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu o último. Próximo. E o que vi é o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Quem que está falando aqui? Quem que falou que eu estava morto, mas ora, agora eu estou vivo? Quem que é esse? Jesus Cristo. Mas é uma loucura que aquele que fala, eu sou o primeiro e eu sou o último. Quem que fala isso no Velho Testamento? Deus de Israel, Yahweh, não é? Isaías 41, 4. Olha, antes da introdução de Jesus Cristo no Novo Testamento como pessoa, olha que em Isaías é decreto. Quem operou e fez estas coisas? Chamando as gerações desde o princípio. Foi eu, o Senhor, e o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Amém? Então essa mesma pessoa, também tem isso também, 44, 6, 48, 12, a gente não vai ler. Esse mesmo título, Deus descrevendo no Velho Testamento como o último e o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E agora tem um aqui que fala, eu sou o primeiro e o último, mas eu morri. E agora eu estou vivo. Esse é a segunda pessoa da nossa Trindade. É o Filho de Deus, que é Deus também, que é o primeiro também, e é o último também. Amém? Vocês aceitam isso? Aceita? Que o Deus está falando que eu morri? Você aceita? Amém. E agora o Espírito Santo. Vamos ver qual é essa terceira pessoa da Trindade. Igual Isaías 48 falou pra gente aqui. Deus Yahweh me enviou também seu Espírito. Vamos ver agora o Espírito, ok? Porque a gente é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos ver essa pessoa também. Vamos ver esse Espírito. O Espírito de Deus sempre foi presente na Bíblia. Ele sempre está lá, ok? O problema é que muitas vezes a gente não vê, entende que ele é sua própria pessoa. Alright?
Se você conversar com um testemunho de Jeová, ele vai falar que o Espírito é a força de Deus, ok? Mas ele não é uma pessoa em si mesmo. Isso é interessante. Nós cremos que ele é uma pessoa, não só a força. Porque Jesus Cristo falou no nome do Pai, do Filho, do Espírito. Tudo do Pai está incluído quando fala do Pai. Tudo do Filho está incluído quando fala do Filho. Tudo do Espírito Santo. Tem que falar aqui do Pai, depois a força dele, que é também... Não, está tudo incluído ali. Ok? Mas, agora, vai em Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus está na Bíblia desde o princípio, lá em Gênesis 1, e ele foi envolvido na criação do nosso mundo, amém? Ele estava lá, ele envolveu na criação, ele parava sobre as águas, ele estava lá. E aqui não está descrevendo que o Pai está sobre as águas. Não está falando isso. Está descrevendo que o Espírito estava sobre as águas. O Pai estava de algum lugar falando, haja luz, haja água, haja um firmamento. O Espírito estava ali naquele momento sobre as águas. Há uma diferença, ok? Mas o Espírito o interessante do Espírito é que a pessoa dele é facilmente esquecida porque a gente pensa que a gente também tem um Espírito. Amém? Que o nosso Espírito é nós de qualquer jeito. E é isso que a gente está falando da mesma maneira. O que a gente tem dentro da gente é um Espírito, o Pai também tem um Espírito nele, que é um com ele. E de vez em quando a gente não entende que o nosso Espírito está dentro de nós, mas também é diferente, até dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo fala que dentro de nós tem uma natureza de carne e uma natureza de espírito, ele está falando do nosso espírito também, que luta contra a nossa própria carne. Amém? Por isso que você fala, não vou pecar, mas você peca. Por isso que você fala que eu vou fazer melhor, mas você não faz. Amém? Ok. Então Deus é triuno. E dessa mesma maneira, sim, tem o Espírito dele ali. E ele manda o Espírito dele. Agora o Espírito dele está aqui. Agora vamos ver em Mateus 12, 31 até 32. Uma coisa que é interessante em diferenciar o Espírito das outras pessoas da Trindade. Portanto, Jesus Cristo falando, portanto vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito, não será perdoada aos homens. Se não houvesse distinção na pessoa de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ok? Não tem noção, ponto, em declarar uma coisa como essa. Você está entendendo? Se não tem diferença entre as pessoas dentro da Trindade, se Deus é Pai, Deus é Filho, um toma a forma do outro ali, é uma mesclagem, um negócio, uma hora ele é isso, uma hora ele não. A gente está descrevendo que há pessoas distintas dentro da Trindade. Por isso que Jesus pode falar, você pode pecar e blasfemar tudo contra mim. E tudo isso vai ser perdoado. Mas para o Espírito Santo, você não vai ter seu pecado perdoado se você pecar contra ele. Ele está mostrando que há uma distinção dentro da Trindade, do Pai e do Espírito Santo. Há diferenças em quem que eles como que eles agem. Senão, uma declaração como essa seria redundante. Não tem ponto fazer uma declaração como essa. Não tem, se não tem pessoas distintas dentro da Trindade. Ok? Vamos para 1 Coríntios 6,19 também. A gente vem falar e saber que o Espírito de Deus, amém? Ele
é Deus. Ou não sabes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus prover o Espírito Santo, mas ele é Deus, ele tem seu próprio templo, mas o templo dele é dentro de você. Então um Deus provê o Espírito Santo é Deus para ter um templo dentro de você. Você está vendo a distinção? Amém? A gente está entendendo isso juntos? Ok? É só para a gente ter a palavra na nossa língua quando responder e defender o que a gente crê, amém? A distinção eu acho impressionante. Por que o único Deus iria fazer distinção dentro de si mesmo? No entanto, isso é exatamente o que ele continua fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Muito tempo atrás, tinha uma jovem da nossa igreja, na célula, e ela estava perguntando algumas coisas para mim. E ela não tinha esse entendimento sobre a Trindade desta maneira. Acreditava que Deus, Jesus, era Deus mesmo. Mas algumas coisas complicavam na cabeça dela. Vamos pensar numa cena. O jardim de Getsemane. Conhece? Antes da morte, antes da crucificação, Jesus Cristo estava onde? Ele foi para um jardim. E naquele jardim ele chorou e orou muito. Não orou? Quem lembra a oração de Jesus Cristo no jardim? Pai. Ele tinha uma vontade ali. Jesus Cristo estava com uma vontade distinta, pessoal, dele. Ele está pedindo que a vontade dele, por favor, se é possível, faz isso aqui, ó. Isso aqui é minha vontade. Passa esse copo. Passa esse cálice. Mas, não minha vontade, a sua vontade. Amém? Se não tinha pessoas distintas dentro da Trindade, esse Jesus ia ser um esquizofrênico falando ali naquele jardim. Ele ia ser doido na cruz chorando, pai, 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 por que você me amparaste? Se o pai estava ali com ele e ele era o pai, o que ele está fazendo? Ele é louco? Não. Ele está chorando a um pai real porque tem um pai real. Ele está mostrando que ele tem uma vontade, está pedindo ao pai, pai, tem gente que fazer essa vontade, mas se não, faça a tua vontade. Tem pessoas distintas dentro da Trindade. E Deus está mostrando isso toda hora. Ok? Existe uma ordem também funcional dentro da Trindade. Mas isso não quer dizer que há diferença na essência das pessoas. Elas funcionam, agem em formas distintas, com suas próprias obras, mas não quer dizer da essência. Eu quero pensar em alguma coisa. Na casa do meu pai tem o Jacob, não esquecer de mim agora, tem o Jacob e tem o Evandro, amém? Meu pai, ele é pai daquela família. O Jacob, ele é filho daquela família. No trabalho, meu pai, o Jacob também, tem outra pessoa lá, que é o chefe dele. Todos, em sua essência, do mesmo jeito, tendo cargo, tendo hierarquia. Eles têm a mesma essência de ser humano. Isso não muda. E na Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai, tem a mesma essência. Não muda. É a única essência. Eles é um nisso. Mas em cargos, do jeito que eles se colocam, há diferenças. Amém? Vamos ver um pouquinho sobre isso. João 5,30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Coisa alguma, como ouço, assim como julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Filho, ele mostra para você, dentro da Bíblia, que ele tem uma vontade.
Mas a única vontade que ele acaba fazendo no final é sempre de quem? Do pai dele. Tem uma hierarquia, meus irmãos. A Bíblia fala que o pai enviou o filho. Amém? Você me fala agora se tem algum lugar na Bíblia onde que o filho enviou o pai. Não existe. Tem uma hierarquia na Trindade. Tem um pai que envia, tem um filho que faz com alegria. E esse mesmo filho, o que ele fala? Eu vou enviar quem a você? O Consolador. Amém? E ele, Jesus Cristo tem autoridade sobre o Espírito Santo enviar ele. Porque a Bíblia fala que ele procede do Pai e do Espírito Santo. Ok? Amém? Vamos continuar. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus Cristo envia, em sua pessoa, Jesus Cristo envia o Espírito Santo, mas ele envia ele do Pai. Interessante, né? Ele é o Espírito da verdade, ele procede do Pai, mas ele dá, um serviço do Espírito Santo dá testemunho de mim. Tem uma obra que o Pai faz. Pai, Deus Pai, Criador. Somos as crianças dele. O seu unigênito, um com ele, em pessoa e natureza, vem e tem a missão e o trabalho de nos salvar. O Espírito Santo agora vem, Jesus Cristo envia ele da parte do Pai, e ele agora tem outra obra também dentro da Trindade. Ele é nos selar, nos consolar. Ele é nosso advogado. Amém? Você está vendo distintas pessoas, distintos roles. Vou falar roles, jobs. Funções dessa Trindade. Vamos para 1 Coríntios 1,6. A gente, de vez em quando, meus amigos, eu já fiquei bem... Porque eu quis entender isso. Eu não queria só passar por cima. Eu tinha que entender, para eu entender uma coisa, eu tenho que conseguir engolir esse negócio. Você sabe? Sou esse tipo de pessoa. Eu tenho que engolir para depois entender. Eu tenho que engolir para entender o negócio, depois para falar que eu acredito. E esse negócio da Trindade, eu acho que é uma coisa tão complicada, porque Deus, ele habita um lugar que não é esse mundo físico nosso. Amém? Onde 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Onde o tempo começa aqui, depois ele acaba aqui. Ele habita em algum lugar fora do nosso físico, fora da nossa matemática, em cima do nosso entender. E ele se apresenta de uma maneira onde que ele é 1 e ele é 3. E ele é 1 em 3 e 3 em 1. E isso não bate bem para a gente. E é difícil. E não tem nenhuma pessoa, eu creio, tenho certeza, que vai poder descrever o mecânico, como que isso funciona. Porque isso é Deus. E se eu conseguir caber Deus aqui dentro dessa cabeça, mesmo que a minha cabeça é grande, se eu conseguir caber ele aqui dentro, talvez ele não era um Deus que era digno de ser adorado por mim. Você está entendendo? É porque a Trindade é complexa. É porque Deus se mostra uma pessoa, depois se mostra 3 pessoas, depois se mostra uma pessoa, depois fala que dessa pessoa tem uma vontade. Depois a outra pessoa tem outra vontade, depois ela submete a vontade dela. Depois um é enviado, mas o outro não pode enviar ele, mas ele envia um outro. Você está vendo como que é complexo? E certas coisas a gente vai ter que ler. E pedir a Deus, ajuda eu entender. Ajuda eu ter convicção. Ajuda, Pai, que é difícil. Eu não sei se você lembra, a gente foi naquela pregação do pastor Eliseu. E quem conhece o João Calvino? Calvinista? Não? João Calvino é uma pessoa dos anos... Não sei não, que anos aqui não. Mas dele veio o calvinismo. O calvinismo é uma teologia que eu acho muito legal também, e tem certas partes que eu concordo.
E ele sempre foi apaixonado por Deus e buscava Deus. E eu acho que é o Calvino, mas não foi o Agostinho. Mas tá bom, eu acho que foi. Não, agora eu errei, foi o Agostinho. Foi o Agostinho, outra pessoa apaixonada por Deus. Mas olha aqui, ó. Agostinho buscando entender Deus. E ficando muito bravo porque não consegue entender. E Agostinho estava lá querendo entender a Trindade. Eu acho que tem que ter o querer dentro da gente entender algo. Não quer dizer que vai ter a resposta ali na hora. Amém? Mas Agostinho estava lá e ele falou que veio Deus e mostrou uma visão para ele. E nessa visão tinha um menino na praia. E esse menino cavou um buraco, até um buraco desse tamanho, grande até. Começou a cavar esse buraco, deixou ele, e agora ele falou: eu vou ali no mar, pegar toda a água do mar e pôr aqui dentro. E ele foi começar a pôr aquela água com baldinho, imagina um baldinho, colocar água ali, colocar água ali, colocar água ali. E Agostinho estava na primeira pessoa e ele viu: como que você vai conseguir pôr a água do mar todo nesse buraquinho pequeno? E aí, nessa visão para Agostinho, veio um anjo e chegou para ele: Agostinho, como que você quer pôr a riqueza da Trindade na sua mente e na sua cabeça? Você está entendendo? A gente quer chegar em um lugar que 1 + 1 = 2 com Deus. Yes? Mas não vai dar certo. Não, eu acho que tem uma eternidade para entender certas coisas que a gente não vai entender aqui. Mas tem tantas provas que diz a respeito disso para a gente poder crer. Amém? E agora vamos para 1 Coríntios 8:6. Já está aí? 8:6. E eu li a Bíblia e eu ficava também encabulado com esse negócio. Eu falo: Deus, porque esse negócio é difícil, porque você dá uns textos para nós. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Agora, eu li esse negócio aí e eu ficava bravo. Então Deus Pai é o Deus grandão e Jesus Cristo é o Deus pequenininho, Senhor. Ou então Ele é só um Senhor e só Deus é o Pai. Mas eu quero que quando aqueles que você entende, quando você está lendo a Bíblia, é para a gente ler ela incompleta. Olha aqui quem está falando de Deus. Ele é o Deus Pai. E a gente, de quem é tudo e em quem estamos. E agora, de que fala do Filho? Pelo qual são todas as coisas. Você está entendendo? Mãe, você está entendendo? O que falou aí agora? Vamos ver de novo. Pai, de quem? Do Pai. O que descreve do Pai? Vamos escrever esquece o título. Há um Deus, há um Senhor. O Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Do Filho pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mesmo que eles estão tendo um título, mesmo que a gente está descrevendo, mesmo que a gente está chamando em coisas diferentes, a gente tem todo o nosso ser do Pai. E a gente vem do Pai. E do Filho, Ele é nosso Senhor, mas a gente tem todas as coisas, vem dEle. E a gente é por meio dEle também. Deus. Ok? Você está entendendo? Amém? Então não deixe alguma coisa, alguém vai chegar. Os muçulmanos querem chegar com você com o texto: mas aqui está falando que tem só um Deus. Mas depois fala com eles: mas esse Deus está falando que sobre Ele? Que Ele cria, que tudo vem dEle? E o que está falando do Senhor também? Que Ele cria, que tudo vem dEle? Sim. Essa diferença, essa mesma diferença que a gente está falando que tem dentro da Trindade. A gente não está falando que um é o outro e o outro é um. Não estou falando dessa maneira. Estou falando que sim, tem pessoas distintas. Mas os dois é Deus. Os três é Deus. A gente vem deles. A gente tem nosso meio por eles. Amém? Então, Paulo não está diminuindo Jesus. Ele está inserindo Jesus ali na identidade divina. Ok? Então, meus amigos, eu não estou esperando que você vai entender 100% tudo, ou vai aceitar 100% tudo que a gente falou aqui hoje. Ok? Isso é algo que eu falei para você.
Pai, eu tenho dificuldade com isso, mas a sua palavra já está me dando dúvidas, fazendo eu pensar certas coisas. Me ensina e me fala. Eu já tive muito problema com isso. Eu tenho outro também problema, eu tenho esse problema dentro de mim, com certas coisas que eu leio da Bíblia, é que o negócio garra ali e ele incomoda. Ok? Até eu falei da pessoa do João Calvino, e tenho também o outro braço disso, que é o arminianismo, que é como que Deus salva as pessoas, qual que é a obra do Senhor. E essas coisas, e eu venho vendo na Bíblia um jeito, depois vem outro jeito, e essas coisas garram eu a ponto que eu não consigo nem orar. Eu fico agarrado, mas deixa essa coisa agarrar e depois começa a pedir ajuda. Ajuda, deixa eu entender, me dá entendimento, ajuda, me dá entendimento. E no meio do caminho, desde que eu comecei minha crença e pedi a Deus certas coisas, em um dia você pode estar no seu carro, andando ali, ó. Depois vem um pensamento. Aí um pensamento e você pensa, peraí. Isso parece fazer uma coisa que era tão difícil para você aceitar. E abrir aquela coisa para aquela coisa grande, toda desmanchar diante do seu olho, e você poder entendê-la claramente. Amém? Mas o Senhor está querendo que a gente busque entendimento. Se você vê Provérbios fala daquela pessoa que busca a sabedoria. Deus está querendo que a gente busca e que a gente chama e clama por ela. E essas doutrinas que eu estou falando aqui, gente, tem coisa que isso aqui não é a trindade completa, não. Tem muita coisa na trindade, ok? Isso aqui é um overview. Isso aqui é um easy view. Tem coisas aí de como que ela opera, de como que ela é, de como que o filho é regenerado dentro de Deus. Tem muita coisa. Você pode ir buscando, você pode ir vendo na Bíblia, depois você pode ver outros estudantes e ver isso. Mas basta você querer, amém? Ok, a gente um dia falou que a gente tem um Deus só. A gente concorda? Amém? A gente concorda? A gente começou com isso, não? Nosso estudo, a gente falou que a gente tem um único Deus. Depois a gente falou que nesse único Deus tem um pluralismo. Amém? Ó, nem li essa aí, ó. É um pluralismo, tá vendo? Tem um pluralismo dentro desse Deus. E agora a gente veio a algum lugar descrever, amém? Que tipo de pluralismo é esse? De quem? Quem que é plural dentro desse Deus? No Velho Testamento, Deus me enviou. Deus, Yahweh, me enviou em seu Espírito. No Novo Testamento, agora batiza no meu nome, no nome do Pai e do Espírito. E agora a gente veio falar sobre... E esse negócio então, será que Deus é... A gente não está falando que Deus é igual gelo ou água, que em um momento ele é gelo, em um momento ele é água, em um momento ele é gás. Não. Isso é um tipo de pensamento que é chamado modalismo, que fala que Deus estava no céu, depois aquele Deus Pai que estava lá, largou o trono todo, não tinha Deus no céu, ele virou Deus só aqui. Você está entendendo? Depois que ele voltou, aí ele virou Deus lá no céu de novo. Não, Deus estava no céu, Deus estava na terra, Deus estava no Espírito. E tem coisa que complica até mais ainda nosso pensamento, ok? Mas eu não vou entrar nisso aí porque, amém, vamos deixar só isso aí. Você está entendendo? É Deus, é de pessoas distintas dentro dele. E é tão difícil para a gente entender isso. Mas eu acho que algumas coisas Deus deixa claro e como símbolos para a gente entender. Deus claramente fala que dentro de nós tem espírito, dentro de nós tem alma, dentro de nós tem carne. E a gente vem saber que tem vontades que competem dentro da gente, igual eu falei ali antes, não tem? Deus deixa algumas coisas claras. A gente nem entende como isso funciona dentro da gente, ainda mais dentro de Deus. Amém? Mas tudo na pessoa de Deus, na Trindade, funciona em completa união. Enquanto você abriga dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro da sua carne, dentro da união celestial da Trindade, a completa união. Um submete
Um ama, um fala sim, Pai. O outro fala, eu vou, eu ajudo, eu conselho, eu preservo, eu selo até o final. Amém? E até em termos de autoridade é difícil entender. Porque enquanto Deus, Jesus Cristo fala, aqui ó, eu só faço a vontade do Pai. Agora o Pai fala, eu entreguei toda a autoridade ao Filho para julgar. Você está entendendo? É uma troca, é um sharing. Amém? Dentro da Trindade. E eu quero que a gente comece a ficar interessado nessas coisas, busca essas coisas aqui.